Vai. Bom dia, a gente é a equipe 7, Derrubando Muros, e vamos falar um pouco sobre a indústria de cosméticos. A indústria de cosméticos, perfumaria e de higiene pessoal é um segmento da indústria química e o principal insumo são os compostos petroquímicos, em especial a química fina. As formulações de cosméticos são complexas e utilizam muitas matérias-primas e processos diferentes, porque cada cosmético deve apresentar várias propriedades simultaneamente. Eles são constituídos por substâncias que compõem as formulações ou misturas, e podem ser formados por uma gama de composições, com componentes de origem vegetal, animal, mineral, e também pode ser de natural ou sintética. Relevância. A moagem é outra operação muito importante no processamento dos cosméticos. As matérias-primas sólidas devem ser transformadas em podas e muitas delas são higroscópicas, ou seja, absorvem a água formando aglomerados muito difíceis de quebrar, que reduzem a fluidez e a capacidade de homogeneização dos ingredientes da mistura. A textura, brilho, fineza, perfeita cor e sensação de conforto de sombras, pós, blushes, batons dependem da perfeita moagem de sólido. Após a moagem, para promover a separação e classificar as partículas dentro do tamanho desejado, os sólidos são penetrados. Benefício. Cosméticos são substâncias, misturas usadas para melhorar ou para proteger a aparência ou o odor do corpo humano. No Brasil, eles são normalmente tratados dentro de uma classe ampla, denominado produtos para higiene e cuidado pessoal. No passado, cosméticos tinham o principal objetivo de disfarçar defeitos físicos, sujeira e mau cheiro, com a mudança nos hábitos de limpeza e cuidado pessoal. Seu uso hoje é muito difundido e diferente do que ocorria, por exemplo, nas cortes europeias do século XVIII. Na fabricação. A mistura dos componentes de uma formulação sob agitação controlada é um dos principais processos mais comuns dentro da indústria de cosméticos e é usada quando há necessidade de incorporar um ou mais ingredientes a uma fase, normalmente chamada base, para que essa última seja fornecida uma propriedade ou função específica. As misturas podem ser de líquidos em líquidos, pós em líquidos ou líquidos em pós e pós em pós. Portanto, os produtos resultantes dos processos de mistura compreendem soluções, emulsões, dispersões, suspensões, pastas ou pós-líquidos. Os processos de mistura são regidos por princípios físicos químicos e termodinâmicos, em que ocorre uma transferência de energia mecânica e diferenças de densidade e de concentração entre a base e aos demais ingredientes. A eficiência da mistura dependerá do número de ocorrências desses fenômenos, da temperatura e do meio tempo e o contato entre a base e os ingredientes. Agora eu vou falar um pouco sobre a saponificação. O produto primário da saponificação é uma emulsão grossa que tem a aparência de uma goma. Nesta, acrescenta-se uma quantidade considerável de cloreto de sódio. O sal tem o efeito de separar o sistema em duas fases, posicionando a fase aquosa mais polar e, assim, automaticamente a fase orgânica, que contém os carboxilatos. Além disso, a dissolução do sal aumenta a densidade da fase aquosa, o que facilita a separação do sabão. Sendo assim, separa-se a lixia aquosa contendo soda cáustica, que foi acrescentada em excesso. A glicerina e o sal de cozinha do sabão, que boiam em forma de uma camada que facilmente pode ser separada. Uma vez separada, o sabão cru ele é lavado com bastante água e um pouco de soda cáustica, para dissolver restos de impureza. E uma segunda salinificação quente leva o produto ao sabão caseiro puro. Experimentos usados em cosméticos. Os principais grupos químicos constituintes das essências são estéreis, tempernos, aldehídos e cetonas. Normalmente, as matérias-primas naturais são extraídas como solventes ou
com o vapor. Em seguida, os óleos essenciais são destilados para purificação ou para separação das substâncias de interesse. O rendimento das extrações é muito baixo, o que explica o elevado preço das essências naturais. O processo seletivo em que adicionamos à mistura um solvente capaz de interagir com apenas um dos seus componentes, com isso, forma-se uma mistura heterogênea que deve ser desdobrada utilizando-se o método mais adequado. Por extração. Exemplo de uma extração líquido a líquido, a extração tem grande aplicação industrial, cosméticos e perfume, entre outros. Processo seletivo em que adicionamos à mistura um solvente capaz de interagir com apenas um dos componentes, com isso forma-se uma mistura heterogênea, que deve ser desdobrada utilizando o método mais adequado. E ali a gente tem os componentes A mais B, C, A mais B e A mais C, que é o exemplo de a extração de grande aplicação industrial sendo utilizada para retirar as plantas, essências usadas em cosméticos, perfumes, entre outros. E é isso. Fechou.